Boa noite. Estamos aqui para gravar a aula 4, que foi ministrada no dia 31 de maio de 2020 para o concurso do DEPEN, em que deu uma panezinha aqui nos equipamentos eletrônicos e eu só consegui ministrar a aula, né? Porém, conforme minha promessa de deixar a aula gravada para posteriores aprendizados, né, não foi possível. Desta feita, eu estou gravando agora. Meu nome é professor mestre Davi de Lima, estou ministrando o curso de Lei de Execuções Penais para o concurso do DEPEN 2020. Vamos, obviamente, seguir de uma maneira mais rápida, né, porque não vai ter interrupções. Então, sigamos. Lei de Execuções Penais, Lei número 7.210 de 84. Do trabalho. Do trabalho externo do preso. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então notem que o legislador ele trouxe na Lei de Execuções Penais que o trabalho externo será admissível somente para os presos em regime fechado. Por quê, pessoal? Porque senão fugiria ao espírito da norma se fosse estendida aos presos provisórios. Justamente a situação de provisoriedade da prisão se dá porque, para o indivíduo não prejudicar as investigações ou para que ele não fuja, né? Então seria irrazoável que o legislador autorizasse o preso provisório ao trabalho externo. Mesmo preso em regime fechado, só é admissível o seu trabalho em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos públicos ou ainda por entidades privadas, desde que sejam objeto de convênio, como vamos ver mais adiante. O limite máximo do número de presos do regime fechado para o trabalho externo será de 10% do total de empregados da obra. Exemplo, a construção de um prédio público que demanda 300 trabalhadores, né? Apenas 30 trabalhadores poderão ser presos do regime fechado de cumprimento de pena. Caberá ao órgão da administração direta ou indireta, ou a entidade privada, né, quer seja uma empreiteira, a remuneração desse trabalho, ou seja, é um trabalho remunerado, né, que nunca poderá ser inferior sua remuneração a 3/4 do salário mínimo. A prestação de trabalho à entidade privada, porém, depende do consentimento expresso do preso. Decorre que o sujeito, no regime fechado, pode realizar trabalho externo em obras e serviços da administração direta, indireta ou entidades privadas. Ainda, como eu falei, se houver 300 empregados na obra, somente 30 podem ser presos do regime fechado, em razão da limitação de 10%. Por fim, isso depende do consentimento expresso do preso. O que é que depende do consentimento expresso do preso, pessoal? O trabalho do preso à entidade privada, a prestação do trabalho do preso à entidade privada. Então, esses dispositivos que eu acabei de citar, eles são de suma importância, né? E consistem em uma incidência grande na hora da prova. Então, é ponto pacífico
que vocês têm que ter isso na massa do sangue, né? Vocês têm que decorar, ok? A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Tá ok? Então vemos, pessoal, que essa prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento prisional dependerá de alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Vamos esquematizar? O diretor do estabelecimento prisional é quem autoriza o trabalho externo, né? Não é o juiz da vara de execuções penais, e sim o diretor do estabelecimento prisional. Então vocês têm que ter isso em mente, tá? Como eu já falei em aulas anteriores, o examinador ele vai passar para vocês pegadinhas, né? Ou seja, no lugar do diretor do estabelecimento, ele bota o juiz da execução penal, no lugar do juiz da execução penal, ele bota o juiz do processo, o juiz natural, que prolatou a sentença, né? Então vocês têm que prestar atenção, ok? Essa prestação de trabalho externo, vamos firmar, é autorizada pela direção do estabelecimento, pelo diretor do estabelecimento prisional e atenderá a alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Aptidão para o trabalho, disciplina, né, na hora de realizar o trabalho, responsabilidade para a prestação do trabalho e cumprimento de 1/6 da pena, né? Não vai colocar numa obra de construção, exemplo, uma obra de construção, sujeito que não sabe bater uma massa, né? Um preso que não serve para ser, né, nem auxiliar de pedreiro, né? Não tem força para carregar o peso da obra. Disciplina, aquele preso que não é disciplinado, que não acata as ordens, né? Não vai colocá-lo. Responsabilidade, aquele preso que, né, acorda tarde, não acorda na hora de pegar no trabalho, né? Lembrem que o trabalho, né, externo, prestados a órgãos, né, da administração direta e indireta ou a entidades privadas, ele é remunerado, né? E a remuneração nunca é inferior a 3/4 do salário mínimo. Então o camarada não vai pagar para um preso irresponsável, indisciplinado, inapto, beleza? Além do que do requisito objetivo, né? O quantum, o lapso temporal de 1/6 do cumprimento da pena, tá ok? Lembrando sempre que é o diretor do estabelecimento que autoriza, tá, o preso do regime fechado a sair para o trabalho externo. Beleza? Então vamos lá. Revogar-se-á essa autorização para o trabalho externo se o preso praticar crime, for punido com falta grave e tiver comportamento contrário aos requisitos, ou seja, não tiver aptidão, não tiver disciplina, não for responsável, tá? Será revogada a autorização do trabalho externo. Ora, se o preso está saindo para o trabalho externo, né, já é um benefício. Ele é do regime fechado, ainda de cumprimento de pena, ainda nem progrediu de regime, cumpriu apenas 1/6 de sua pena, né? Então o diretor do estabelecimento autoriza o preso a sair para o trabalho externo e ele, né, comete algum crime, né? Então essa autorização obviamente será revogada, beleza? Se ele for punido com falta grave, exemplo, se ele tentar fugir, vai ser punido com falta grave, foi punido com falta grave,
né, ele também vai perder a autorização, vai ser revogada a autorização para o trabalho externo. Beleza? Aí vem a súmula 40 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e traz que, para a obtenção dos benefícios de saída temporária, que vamos ver mais adiante, e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Tá ok? Então, esse quantum de pena considera-se, né, o começo da contagem quando o preso ainda está no regime fechado. Aí vem o STJ e ainda traz a jurisprudência. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data base para fins de saída temporária e trabalho externo. Dito de outro modo, a prática de falta grave no curso da execução penal não interrompe o prazo para a concessão da saída temporária e trabalho externo. Ainda de outra forma, não interrompe o requisito objetivo do lapso temporal para a obtenção dos benefícios de trabalho externo e de saída temporária. O que é que esse slide da jurisprudência aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que o indivíduo ainda não foi autorizado a ter sua saída temporária. O indivíduo ainda não foi autorizado a ter o seu trabalho externo. Então está contando ali o requisito objetivo, que é o marco cronológico, né, do cumprimento de 1/6 da pena, beleza? Ele, né, os dias vão passando e ele vai cumprindo a pena. Se ele praticar falta grave, né, não interrompe esse marco cronológico, né? O relógio ele não para, né? A vida da gente não para e o cumprimento da pena também não para. Beleza, pessoal? Nós temos que entender, né, que a prática de falta grave, vamos ver mais para frente, gera outras sanções disciplinares. A exemplo da remissão. Remissão é o abatimento da pena, de parte da pena, pelo trabalho e pelo estudo. Né? Então, dependendo da situação, vai ser abatido até 1/3 dos dias remidos pelo trabalho ou pelo estudo, dos dias abatidos pelo trabalho ou pelo estudo. Mas isso vamos ver mais adiante, beleza? Então, eu quero que vocês entendam que a prática de falta grave no curso da contagem do tempo para que se atinja o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 de pena para ir para a saída temporária, para poder que o diretor do estabelecimento prisional autorize a saída para o trabalho externo. Tá? Isso aí não a prática de falta grave não interrompe, tá, a contagem do tempo para a saída temporária e para o trabalho externo. Se você não entendeu nada, entenda só para marcar o X na hora da prova. A prática de falta grave não interrompe a contagem, tá, do requisito objetivo, que é a contagem do tempo de 1/6 da pena para a saída temporária e para o trabalho externo, beleza? Isso por quê, pessoal? Então, somente por falta de previsibilidade legal, né? O STJ, a sua quinta turma, no agravo regimental, no recurso especial 1755701, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, né, no julgado de 2018, né, ele trouxe à baila que isso porque os requisitos para tais benefícios estão expressamente previstos no artigo 36 e 37, trabalho externo, e 123 da LEP, saída temporária, e neles não se menciona a necessidade de reinício da contagem do prazo em caso de falta grave. Então eu grifei de vermelho o material de vocês aí. Então, nesses dispositivos não se menciona a necessidade de reinício da contagem do prazo em caso de falta grave. Tá? Resumindo, por ausência de previsibilidade legal. Ok?
Por isso que não se reinicia a contagem. Cuidado para não confundir, eu coloquei aqui. A prática de falta grave, ela revoga os benefícios da saída temporária e do trabalho externo. Ela revoga, uma vez concedidos, ela revoga o benefício, né? Volta ao seu estado quo, né? O seu estado inicial, tá? E a prática de falta grave não interrompe o prazo para a concessão da saída temporária e para o trabalho externo. Que prazo é esse? A contagem de 1, né, sexto do cumprimento de pena no regime fechado. É mole, 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 igual peitinho de velho, né, pessoal? Fácil, fácil. Então, vamos lá. O STJ ainda traz à baila um exemplo. O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice a concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização. O que é que o STJ quer dizer com isso aqui? Que eu estou preso, né? Cumpri um sexto da pena no regime fechado. Eu tenho aptidão, sou disciplinado, sou responsável, cumpri um sexto da pena e o diretor quer autorizar a minha saída para o trabalho externo. O fato de meu irmão ser o dono da empresa e ser o oferecedor, o ofertante do trabalho externo, não pode criar óbice para que eu possa trabalhar na empresa do meu irmão. Por uma suposta falta de fiscalização, por uma suposição que eu não vá trabalhar. Beleza, pessoal? Exemplo, João, que cumpria pena em regime fechado, teve direito à progressão, passando ao regime semiaberto. O reeducando requereu, então, ao juízo da execução penal o direito de, todos os dias úteis, sair para trabalhar, retornando ao final do expediente, trabalho externo. Para fazer esse requerimento, o preso comprovou que recebeu uma proposta de trabalho, né? Então, João apresentou a proposta de trabalho da empresa XXX do seu irmão, que declarava, né, que iria contratá-lo através daquela proposta de trabalho. Na visão do Ministério Público, não haveria nenhuma garantia de que o preso iria realmente trabalhar no local, podendo ele ser acobertado em suas faltas em razão do parentesco do irmão. Ou seja, o Ministério Público falou que o irmão não ia fiscalizar porra nenhuma, tá? E que o preso podia, no seu horário de trabalho, estar por aí fazendo qualquer coisa, né? Essa tese do Ministério Público, obviamente, não foi aceita pelo STJ, que respondeu ao Ministério Público que o simples fato de a empresa contratante pertencer ao irmão do preso não impede que ele tenha direito ao trabalho externo, né? O STJ decidiu isso na quinta turma, no HC 310515, de relatoria do ministro Félix Fischer, no julgado de 2015. Beleza, pessoal? Então, o Ministério Público agiu aí como fiscal da lei, né? Como custos legis, né? E recomendou ao judiciário que o preso não saísse para trabalhar na empresa do irmão. O STJ não aceitou, né? E, obviamente, concedeu a autorização do preso para o trabalho externo. Beleza? Vem o STJ e fala ainda que a lei de execuções penais prevê que o condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Então, o trabalho é obrigatório ao condenado à pena privativa de liberdade, com fundamento nos artigos 31 e 39, inciso 5º da Lei de Execuções Penais. Tá ok, pessoal? Pena privativa de liberdade, vocês devem recordar lá do Código Penal, são elas reclusão e detenção. Reclusão, se o indivíduo cometeu algum crime com pena maior, com pena combinada maior do que 8 anos, né?
e detenção se o indivíduo cometeu algum crime com pena combinada maior do que 4 anos e menor ou igual a 8 anos. Beleza? Caso o preso se recuse injustificadamente a realizar o trabalho obrigatório, ele comete falta grave, podendo ser punido, né? Esse fundamento para o cometimento da falta grave está previsto no artigo 50, inciso 6º da LEP. Beleza, pessoal? Vem o STJ ainda e indaga, né? Faz uma perguntinha. A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se para os 3 regimes de cumprimento de pena? Regime fechado, regime semiaberto e aberto? A resposta é não. A exigência objetiva, né, da Lei de Execuções Penais, em seu artigo 37, de que o condenado tenha cumprido no mínimo 1/6 da pena para fins de trabalho externo, aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em regime fechado de cumprimento de pena. Beleza? Assim, o trabalho externo é admissível aos apenados que estejam no regime semiaberto ou aberto, mesmo que ainda não tenham cumprido 1/6 da pena. Beleza, pessoal? Vamos dizer que o indivíduo, né, cometa um crime cuja pena combinada é maior do que 4 anos e menor ou igual a 8 anos. O regime inicial de cumprimento de pena determinado pelo juiz é o semi-aberto. Não é obrigatório que esse indivíduo do semi-aberto cumpra 1/6 da pena, ok? Tenha cumprido 1/6 da pena para que o diretor do estabelecimento prisional possa autorizar o trabalho externo. Caiu na cadeia, no regime semiaberto, ele pode já ser autorizado ao trabalho externo, beleza? Esse requisito esse requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena só vale para o regime fechado. Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no primeiro dia de cumprimento da pena. O artigo 37 da LEP, que exige o cumprimento de 1/6 da pena, somente se aplica aos condenados que se encontrem em regime inicial fechado. Assim, decidiu o Superior Tribunal Federal. Tá? Então, notem que há uma convergência nesse caso de entendimento sobre legalidade do STJ e sobre constitucionalidade do STF para que o requisito objetivo de 1/6 do cumprimento de pena seja cumprido apenas por aqueles presos que estejam cumprindo pena no regime fechado. Beleza, pessoal? Aí vamos para umas questõezinhas, né? Julgue os itens abaixo em certo ou errado. Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Provinha para promotor de justiça, né? Coisinha fácil para você ser promotor de justiça, ganhar 30 mil reais por mês. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Aqui é a letra da lei, né, pessoal? Ele falou sobre a prestação do trabalho externo, né? Prestação do trabalho externo, que deve ser autorizada pelo diretor do estabelecimento prisional e que deve obedecer a alguns requisitos. Quais são eles? Aptidão, disciplina, responsabilidade e um requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena, desde que seja no regime fechado, beleza? Questãozinha número 2. Conforme a Lei de Execuções Penais e referente ao trabalho do preso, julgue os itens abaixo em certo ou errado. A. Sujeita-se aos ditames da consolidação das leis do trabalho. Então, o trabalho do preso na Lei de Execuções Penais está errado,
não sujeita-se aos ditames da consolidação das leis de trabalho. B. Em entidade privada, depende do seu consentimento expresso. Correto, né, pessoal? Se o trabalho não for prestado a órgão da administração direta ou indireta, serviços ou obras públicas, se for prestado a entidade privada, dependerá do consentimento expresso do preso. Perfeito, correto. Deve ser remunerado quando consistir em tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade, sob pena de configurar trabalho escravo. Errado, né, pessoal? Prestação de serviço à comunidade é uma das penas restritivas de direito, né? E o cumprimento de pena não deve ser remunerado, beleza? Não é o cumprimento de pena que é remunerado, é o trabalho externo. Nesse caso, a prestação de serviço à comunidade é um tipo de cumprimento de pena, pena restritiva de direito. Vocês vão aprender lá no direito penal, tá? Vamos lá. O preso provisório. O trabalho do preso provisório pode ser interno e externo, em razão do princípio da presunção de inocência a que ele submete. É errado, né, pessoal? Vocês vejam que a prisão provisória, né, divide-se em prisão temporária e preventiva, e ela é decretada para não atrapalhar em regra, para não atrapalhar as investigações, né? Ou o processo, e para impedir que o preso provisório fuja. Então, não é admissível o trabalho externo, porque justamente durante esse trabalho externo o preso pode atrapalhar as investigações ou mesmo pode fugir. Está errado a letra D também. Letra E. Deve ser remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Errado também, né, pessoal? Cansei de dizer aqui para os senhores e para as senhoras na aula de hoje que não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, 75% do salário mínimo. Letra da lei, né? Na lei vai estar 3/4 do salário mínimo. Beleza, pessoal? Errado também. Então, a única correta, letra B, letra A, C, D e E, erradas. Terceira questão. Está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade, segundo a lei de execução penal, o condenado a pena alternativa de liberdade, não existe, pena de multa, não, pena restritiva de direitos, não. O único que está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade, segundo a lei de execução penal, é o condenado a pena privativa de liberdade, né? Quais são as penas privativas de liberdade, pessoal? Reclusão e detenção. E elas são cumpridas no regime fechado, né, pessoal? De cumprimento de pena, regime fechado, né? Tipos penais incriminadores, crimes, né, cometidos, cuja pena combinada no seu preceito secundário seja maior do que 8 anos. Preceito primário, exemplo, matar alguém. Preceito secundário, pena de 12 a 30 anos, por exemplo. Beleza, pessoal? Preceito primário é a norma, preceito secundário é a pena combinada. Passemos. Quarta e última questão. De acordo com o Código Penal e com relação ao cumprimento de pena em regime fechado, analisa as afirmações a seguir, assinale e marque C para as certas e E para as erradas. De acordo com o Código Penal e com relação ao cumprimento de pena em regime fechado. Vamos lá. C para as certas e E para as erradas. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Correto. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde compatíveis com a execução da pena. Correto. O trabalho externo é inadmissível. Errado. O trabalho externo é admissível, né, para os presos condenados a pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Plenamente admissível. O trabalho externo é admissível, desde que o condenado frequente cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Errado, né?
Aqui ele misturou do trabalho do preso com a educação do preso. O trabalho externo é admissível, desde que é autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional, e cumpra alguns requisitos, tais como aptidão, disciplina, responsabilidade e o requisito, o objetivo de cumprimento de 1/6 da pena no regime fechado. Tá ok, pessoal? Então passei bem rápido aqui para vocês, sem interrupção, a nossa aulinha de domingo, do dia 31 de maio de 2020, né? Batendo os pontos chaves aqui, para que vocês possam revisar os slides da matéria, o PowerPoint da matéria, as questões e tirar dúvidas. Lembre-se que nosso simulado está chegando, então vamos estudar. Além do mais, a provinha está aí, está todo mundo estudando. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, forte abraço e fé na missão.